Oi gente, olha só. Em 2017 eu participei de uma formação de professores pensando na Prova Brasil de Matemática, no meu caso, do 9º ano. E desde então já tinha ideia do canal e pensei que seria interessante organizar um vídeo. E aí agora com o canal em andamento, eu decidi que seria um momento interessante para estar pensando na Prova Brasil, para estar falando e refletindo um pouco sobre a Prova Brasil. Então, para organizar o vídeo, eu acabei indo pesquisar na internet algumas coisas, o que é que já tinha publicado, para eu também não ficar tão redundante. E aí eu percebi que já tem muita coisa falando sobre o IDEB, sobre o que é o IDEB, sobre o que é a Prova Brasil. Então eu achei que não seria interessante falar sobre esses aspectos, ficaria redundante. Decidi que eu iria falar um pouco com vocês sobre os sites e os textos que me ajudaram nessa formação principalmente, e que pode ajudar vocês, caso vocês gostem. Depois vocês podem estar comentando aí se vocês já usaram, já tiveram acesso. Eu já tinha a ideia da Prova Brasil, já tinha pesquisado, já tinha lido algumas coisas, mas participar da formação fez eu perceber, amadurecer um pouco mais a minha interpretação sobre a Prova Brasil, sobre como organizar e sobre como planejar ações para que os alunos desenvolvam os descritores que são propostos na matriz de referência. E aí uma coisa que fica mais evidente com essas leituras que eu fiz é a necessidade de não pensar o planejamento de ações para os alunos apenas quando eles chegam no 9º ano. A Prova Brasil ela vai... A matriz de referência da Prova Brasil de Matemática do 9º ano, por exemplo, ela precisa estar sendo desenvolvida desde o 1º ano do ensino fundamental. Os descritores vão sendo desenvolvidos desde o 1º ano do ensino fundamental, aí tem a Prova Brasil do 5º ano, e quando a gente chega no ensino fundamental 2, eles são mais aprofundados, para quando chegar no 9º ano, os alunos realizarem uma nova avaliação. Daí outra coisa vem à tona, que é a necessidade, a gente vai pensar em planejar ações, ou pensar em realizar em organizar o planejamento das aulas de matemática, e quando a gente foca na Prova Brasil, às vezes a gente cai na ideia de pensar esse planejamento pensando apenas na matriz de referência de matemática da Prova Brasil. E o currículo de matemática não pode ser pensado somente na matriz de referência da Prova Brasil. Essa matriz de referência ela é só um recorte do currículo. Então, sim, quando a gente vai pensar no currículo de matemática, a gente deve considerar a matriz de referência da Prova Brasil, mas também outros aspectos que levam em consideração, por exemplo, dimensões afetivas, dimensões sociais, enfim. Eu vou falar agora sobre os textos e sites que me ajudaram. Um livro que me ajudou muito, muito mesmo foi esse livro orientador aqui, que tem nas escolas, eu peguei emprestado, mas também tem a versão dele digital, eu vou deixar na descrição do vídeo. Olha só, o mais interessante desse livro é que ele vai dar orientações sobre as avaliações externas, vai chegar na Prova Brasil, e aí ele vai falar sobre as matrizes de referência. Depois ele tem um tópico enorme falando só sobre a língua portuguesa, e depois tem um tópico enorme falando só sobre as matrizes de referência de matemática da Prova Brasil do 4º ano e do 5º ano e do 9º ano. E o interessante é que ele vai apresentar essas matrizes de referências e na sequência ele vai, por descritor, ele vai acabar apresentando questões de cada descritor e fazendo uma análise dessas questões. Um site que ajudou muita gente na organização da formação foi o site da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, porque eles disponibilizam atividades pensando especificamente para professores e pensando na Prova Brasil. E nessas atividades a gente tem, por exemplo, de estar identificando quais conteúdos matemáticos são relacionados a cada descritor. Tem questões da Prova Brasil para o professor identificar qual descritor aquela questão está associada. Tem atividades para o professor estar elaborando questões. Nesse site também tem um slide assim que, pelo amor de Deus, é muito bom, porque ele discute a relação da Prova Brasil com o ensino de matemática, e é bem detalhado, é um resumão de tudo, só que é bem detalhado, ajuda a gente bastante a estar organizando e estruturando a discussão da formação aqui na cidade. Foi bem legal esse site. Eu falei de vários sites com questões simuladas, mas o blog do professor Arles é assim, o que eu mais gosto, porque nesse blog ele tem um banco de questões da Prova Brasil de Matemática por descritores, banco de questões de 5º ano, 9º ano, enfim. Tem quiz, tem simulados, tem outras atividades matemáticas, mas o mais interessante do banco de questões é que, no meu caso, ajudou muito, é que o banco de questões está em Word, então a gente abaixa lá, descritor 1, a gente baixa, são várias questões em Word, fica mais fácil da gente quando vai montar uma avaliação e quer pensar na Prova Brasil, algumas questões da Prova Brasil, fica mais fácil de formatar, de adequar. E foi até a professora Janaína que me sugeriu esse blog. Eu baixei logo todas as questões, o banco de questões, porque eu fiquei com medo de
do blog sair do ar, enfim. Mas até hoje tá no ar, tá na descrição na descrição do vídeo, eu deixar o link aí, vocês dão uma olhada. Outros sites no Google, outros vídeos no YouTube. Eu só organizei esse vídeo mesmo pra estar indicando o que é que tem todos esses sites, o que é que mais tem me ajudado, sites os que eu mais gostei, mas tem outros também. Fica aí, qualquer coisa você deixa na descrição aí os links de outros sites que tem ajudado vocês, que pode estar ajudando a mim e a outros professores também. Valeu, até a próxima.